Aqueles discípulos tomaram um susto naquele barco. Quando as ondas começaram a crescer e os ventos começaram a soprar, e tudo parecia perdido. E o mestre parecia que não estava nem aí. De repente alguém lembrou de chamar Jesus e perguntar: Senhor, não te importa que pereçamos? Nessa noite o Senhor tem se incomodado por você também. Incomoda Jesus aí onde você está. Incomoda o Senhor com a tua adoração, com o teu louvor, com o teu clamor. Porque nessa noite, nesse lugar, você pode clamar. E Deus vai ouvir. E Ele vai responder. E o mar vai se acalmar. E a tempestade vai passar, querido. Creia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu pereceria? Na pele frio desse vento chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já quero fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, eu sei que eu não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Eu declaro, só porque estás comigo. Só porque estás comigo, posso clamar. Pra descansar nas ondas de um novo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem ajudar. Quem é esse que até o vento me obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecer? Jesus, esse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram para te adorar. Jesus, um presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um novo mar. Sim, eu posso
Mestre. Oh, ajuda-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nos ajudar, nos socorrer, nos sustentar. Só porque estás comigo, já tenho fé pra descansar nas sombras de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem me ajudar. Ajuda-nos, Senhor. Oh, aleluias. Vem nos ajudar. Vem nos sustentar. Vem nos socorrer, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós nesta hora. Precisamos de Ti. Carabassuriararabachaias. Socorre-nos, Espírito Santo de Deus, socorre-nos, Espírito Santo da verdade. Deus poderoso, Deus fiel, Deus maravilhoso, majestoso. Buscar a face do Senhor, a presença de Deus, o nosso esconderijo. Carabassureias. Vamos adorar a Jesus com mais um louvor antes de nós entrarmos na palavra? Vai dando lugar aí. Boa noite você que já está comigo. Que a paz do Senhor seja contigo. Que o Espírito Santo de Deus te alcance onde você está. Nós vamos declarar que Ele é o Deus provedor. Creia que Deus proverá o escape, creia que Deus proverá a vida, Deus proverá a saúde, toda e qualquer necessidade, da maior a menor, da grande a pequena, da mais simples à mais difícil. Nós servimos um Deus que pode suprir todas elas, amém? E é isso que nós vamos declarar. A paz da Ade, boa noite, minha linda, irmã Dalva, minha linda, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Já vai dando lugar aí, já vai glorificando, exaltando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Aproveita e já compartilha esse link com alguém, para que essa pessoa também seja abençoada por você, em nome de Jesus, amém? Paz, Beth. Subirei ao monte da adoração para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. Paz pequena, minha querida, seja bem-vinda. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Aleluia. Pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar, eu vou louvar. Louve você também. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, os meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. É só clamar, amém? É só clamar. Boa noite, Marlene, minha querida, seja bem-vinda. Vai clamando. Aquele que clama tem resposta. Quando há clamor, há resposta. Oh, aleluia. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão, não.
Você crê? Eu creio. Uricarabassuri, araralabaxeia. Melhor de mim quero dar. Vou reconstruir o altar. Mais pedras que resistam ao vento. Pedras porque na alegria ou na luta, O que você vai fazer? eu vou louvar. Louve você também em nome de Jesus. E o Cordeiro, clame por ele. Jeová Jireh, Vamos profetizar juntos, erga as suas mãos. E declare em Deus alto e bom som. proverá. Creia nisso, creia. Aleluia. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Paz, irmã Eliana, seja bem-vinda, minha linda. Boa noite. Minha vida, minha casa, os meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Diga, Jesus não foi sacrificado em vão. Não, o meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Aleluia. Glória, glória, glória. Melhorou, pequenininha? Me avisa se falhar minha net, tá bom? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus majestoso. Boa noite, povo de Deus, povo abençoado, que a paz do Senhor seja com todos, que o Espírito Santo de Deus te alcance aí onde você está, na tua casa, na condução, no trabalho ainda. Não sei onde você está, mas eu sei que onde quer que você esteja, aquele que é onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele estará com você, amém? Glória a Deus, vamos orar, amém. Louvar, adorar, exaltar, engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Semana passada não consegui estar aqui, eu estava um pouco debilitada, mas hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para adorar, exaltar, engrandecer e bendizer a Ele. E que Deus te abençoe desde já, você e a toda a sua casa. Vamos orar? Fecha os teus olhos aí onde você estiver. Clame ao Senhor que venha falar conosco, que venha abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso entendimento, porque tudo que nós precisamos está nele e vem dele, amém? Espírito Santo de Deus, Pai das luzes, Pai da eternidade, eu quero agradecer, glorificar ao Senhor por esta noite, poder estar aqui com os meus irmãos, poder nos reunir em Teu nome, Deus, porque aqui não estamos em nome da pastora Juliana, nem do Paulo, nem do Pedro, nem do Apolo, nem do João, mas nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, porque reconhecemos que somos completamente carentes, necessitados e dependentes de Ti, porque entendemos, Deus, que não apenas o suprimento para a nossa carne, mas para a nossa alma, para o nosso espírito, não vem de outro lugar senão do Senhor. Nós entendemos que precisamos estar cheios, vestidos e revestidos do Senhor para ter força, ânimo, vigor, disposição para levantar todas as manhãs, para prosseguir, para avançar, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda.
Nós reconhecemos, papai, que a nossa total dependência está em ti. E é por isso que nesta noite abrimos mão neste momento de tudo para ouvir a tua palavra, para sermos cheios da tua presença, cheios do teu poder, do teu ânimo, da tua graça, do teu vigor, da sabedoria que vem do Senhor. Como o nosso irmão Tiago escreveu, se nós buscarmos esta sabedoria, de graça o Senhor dá. Então, em nome de Jesus, que nesta noite, através da tua palavra, o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha nos encher de tal maneira, papai, que não apenas nós sejamos alcançados, impactados, mas aqueles que estiverem ao nosso redor, que os nossos familiares, que os nossos entes queridos possam sentir a tua presença, ser alcançados pelo teu Santo Espírito, através da unção que virá sobre as nossas vidas, pois eu já posso sentir o Senhor. Então eu creio que de forma sobrenatural o Senhor se manifestará nesta noite. Fala conosco, Deus, é o que eu te peço. E desde já também clamo. Nos livra de toda a retaliação do inferno. Tudo aquilo que o inimigo poderia tentar lançar para nos paralisar, para nos impedir de ouvir a tua voz, contra nós ou contra a nossa casa, que caia por terra em nome de Jesus. Nos cobre com o teu sangue e nos blinda nesta hora, pois não abrimos mão de buscar a tua presença e sabemos que Satanás, o adversário das nossas almas, é sujo, mas nós cremos e confiamos em ti, que tem poder nos céus e na terra, e nenhum mal prevalecerá contra nós que somos a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Vamos lá, pega a espada. Mateus, capítulo de número 8, versículo 23. Mateus 8, 23. Vai abrindo aí. Glória a Deus. Nós vamos ler Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 26. Um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida. E o Espírito Santo, ele tocou o meu coração para que nós ministrássemos aqui neste texto hoje, amém? Deus está me dando uma palavra que eu quero compartilhar em breve com vocês. Não sei se na próxima quinta ou na outra ainda. Mas é uma palavra que o Senhor, ele tá falando tão forte ao meu coração, mas eu ainda estou me alimentando dela, ele ainda está me entregando para que no momento oportuno eu compartilhe contigo, amém? Mas até lá, o Senhor preparou hoje neste texto para que você e eu fôssemos alimentados. Se você veio nesta noite disposto a ser cheio do Senhor, tenha certeza que ele vai te encher, amém? Mateus 8, versículo 23 em diante diz assim, ó: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Tem algumas traduções, eu tenho uma outra Bíblia, que ela diz, e de repente, ou seja, quando menos se esperava, veio uma grande tempestade. De sorte que o barco era varrido, atingido pelas ondas. E Jesus dormia. Diz a palavra do Senhor que enquanto tudo isso acontecia, Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Quando as fortes ondas, quando o mar bravio vinha contra o barco a ponto de quase destruí-lo, a palavra do Senhor nos conta que Jesus, ele estava lá, mas ele estava dormindo. Versículo 25. Mas os discípulos vieram e acordaram, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, eu quero que você preste muita atenção neste texto. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Nesta tradução está assim. A minha outra Bíblia diz, e talvez a sua esteja da mesma maneira, por que temeis? Em algumas traduções ainda, por que estáis com medo? Por que estáis com medo? Por que temeis? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança.
Versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Como nós ministramos com a nossa querida irmã Eixla, pastora Eixla. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Já que eu ministrei muito esse louvor. E é verdade. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é este que detém todo esse poder a ponto de ordenar sobre uma tempestade e ela se acalmar, de ordenar sobre as águas e elas se acalmarem? Este nada mais é do que o nosso Senhor Jesus, que já se faz presente no nosso meio nesta noite, amém? Mas vamos lá, paz, Lu, seja bem-vinda, minha linda irmã Joemília, estava com saudade de você, Jô. Veja só, como eu disse, é um texto muito conhecido, é um texto que praticamente todas que aqui estamos já ouvimos, no mínimo, uma palavra, uma ministração sobre. E este texto começa dizendo que quando Jesus se adiantou, foi adiante, foi à frente e entrou no barco, quando ele tomou uma atitude, quando ele foi para uma determinada direção, os seus discípulos o seguiram. E eu quero começar falando com você nessa noite sobre o que significa ser discípulo e principalmente o que significa ser discípulo de Jesus. Porque está assim de gente andando teoricamente atrás de Jesus que não é discípulo, amém? A palavra do Senhor, ela já nos diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. A palavra do Senhor também nos diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Ou seja, nem todo mundo que está na igreja vai para o céu. Nem todo mundo que anda com uma Bíblia debaixo do braço é servo do Deus Altíssimo e vai para a eternidade morar com Jesus. E a palavra do Senhor começa a nos ensinar nesta noite que, primeiro, para você e eu agradarmos ao Senhor, para você e eu estarmos com o Senhor verdadeiramente, eu ministrei aqui alguns dias atrás e dei um exemplo exatamente sobre isso que eu estou colocando, e eu usei o irmão Judas. Esta mensagem, quando eu trouxe, ela disse que não basta só ir para a igreja, andar com Bíblia. Ali em 1 Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, eu não vou me recordar o versículo, 1 Coríntios, capítulo 5, depois eu puxo na memória o versículo para você, versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 17, deixa eu confirmar, o Senhor me fez lembrar agora. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, eu tenho que lembrar para você aqui. Peraí que eu já te falo agora. Eu quero que você vá lá comigo, que o Espírito Santo colocou esse versículo no meu coração. Cadê? Vou achar. Não achei. Peraí. 2 Coríntios, quase acertei, tá vendo? Não é primeiro livro de Coríntios, 2 Coríntios. Abre aí comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz, nós ministramos isso esses dias atrás, se você acompanhou comigo, você vai se lembrar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram coisas novas. Então, neste dia que eu ministrei essa mensagem, o Senhor falou muito forte, dizendo que para aqueles que são nova criatura, aqueles que estão em Cristo, estar em Cristo não significa andar atrás de Jesus, eu já vou te mostrar isso. Estar em Cristo não significa ir à igreja, estar em Cristo não significa nem sequer pregar a palavra. Estar em Cristo não significa subir no altar, pegar um microfone e cantar um louvor. Estar em Cristo não significa andar com Bíblia debaixo do braço. Isso tudo porque, aí vem um exemplo de Judas. Judas andou com Jesus 3 anos, mas ele não estava em Cristo.
Ele não foi transformado, ele não se converteu a uma nova criatura. Ele simplesmente estava com Cristo, mas ele não estava em Cristo. Amém? Então, uma das primeiras coisas que o Senhor ele vai falar conosco nesta noite, chamar a nossa atenção, é justamente a necessidade de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Sermos verdadeiras criaturas em Cristo Jesus, transformadas e renovadas por Ele. O que é ser um discípulo? Ser um discípulo nada mais é do que ser um aluno, amém? E olha que interessante quando a gente procura o conceito da palavra discípulo. O que me chamou a atenção foi a definição de número 2, que diz assim, que é um aprendiz, um aluno receptivo a ensinamentos, ou seja, um verdadeiro discípulo é um aluno, mas não é um aluno qualquer, é um aluno que está receptivo a ser ensinado. Conversava com a Júlia esses dias, acho que ontem mesmo a gente conversava lá no escritório, no trabalho, a gente estava brincando e tudo mais. Meu sobrinho estava aqui em casa esses dias e ele olhou para mim e falou assim: tia, você já matou aula? Meu sobrinho de 15 anos, a Júlia tá rindo aqui do lado. Meu sobrinho de 15 anos, tia, você já matou aula? Não, amor, a tia nunca matou aula. E a Júlia? Não sei, pergunta para ela. Aí a Júlia falou para ele, Júlia, você matou aula? A Júlia falou assim: nunca matei aula. Eu era uma aluna exemplar. Ela falou desse jeito ainda, eu era uma aluna exemplar. Eu só dormia na aula de vez em quando. Eu tive que ouvir uma coisa dessa, mas tudo bem. Mas veja só, todos aqueles que estavam na escola, inclusive a Júlia, quando estava dormindo na hora da aula, era uma aluna, amém? Mas a Júlia, na hora que ela estava dormindo, ao invés de estar prestando atenção na aula, ou ela ria aqui, dá 2 tapas na orelha dela. Ou outros que, ao invés de prestarem atenção na aula para serem ensinados, preferiram matar a aula, como disse o Pedro, ou bagunçar, ou qualquer outra coisa, como a gente bem sabe que acontece nos dias de hoje. Eles não eram bons alunos, não eram verdadeiros discípulos, amém? Porque um verdadeiro discípulo não é apenas aquele que tem o título de discípulo, não é apenas um Judas Iscariotes da vida que andou com Jesus 3 anos e não serviu de coisa nenhuma. Um verdadeiro discípulo, um verdadeiro aluno é aquele que está disposto, ou seja, receptivo a ser ensinado pelo seu mestre. E aqui nós estamos falando nada mais, nada menos do que o mestre dos mestres, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então você e eu, nesta noite, já temos que entender que nós precisamos estar receptivos a serem ensinados por Jesus, para que possamos ser verdadeiros discípulos do mestre. Glória a Deus! E como eu usei de exemplo esse texto, esse tema da Júlia e tudo mais, nós já podemos começar a observar que nem todas as pessoas possuem as qualificações necessárias para serem discípulas, ou seja, para serem verdadeiras alunas. Nem todo mundo, infelizmente, tem as qualificações de um verdadeiro discípulo, apesar de Jesus ter vindo para ensinar e para salvar a todos. Você bem conhece o que está escrito lá em João 3,16, mas nós vamos ler a Bíblia. Abra a Bíblia comigo. Pastor, eu sei de cor e salteado, glória a Deus, eu também. Mas é assim que você aprende a manusear a espada, abrindo a palavra. Então, abra comigo no Evangelho segundo João, capítulo de número 3. Você achar aí, dá glória para eu saber que você achou. Paz, Inácia, minha querida. Boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Evangelho segundo João, capítulo de número 3. Abre aí comigo. Deixa eu ver quem mais está aqui por enquanto. Vamos orar assim, Inácia, por cada uma destas vidas que estão sendo apresentadas, tá bom? Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja só,
apesar de Jesus ter vindo para salvar a todos, Atos dos Apóstolos, o discípulo, naquela altura, apóstolo João, ele, em uma das suas pregações, aliás, na sua primeira principal pregação, ele disse, Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo de número 3 ou capítulo de número 5, enfim, ali naquele trecho, ele disse que o Senhor não faz acepção de pessoas para salvar. Jesus, ele veio para salvar a todos. Ele veio para ensinar a todos o caminho que leva para o céu. E lá também no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 14, aliás, capítulo 14, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então veja, mesmo Jesus tendo vindo até esta terra, tendo aberto mão de toda a sua glória, a palavra do Senhor diz que ele se despiu da sua glória, ele se esvaziou da sua glória e se fez carne para vir até esta terra por amor a todos nós, com o desejo, com a missão de trazer salvação e ensinar a todos nós o caminho que leva a Deus. Mas, infelizmente, nem todos que dizem Senhor vão herdar o reino. E tem aqueles que nem Senhor dizem. Então, infelizmente, nem todos possuem as qualificações necessárias para ser um discípulo. Por quê, pastora? Porque Deus tem os seus filhos queridos? Não. Porque tem gente que não quer ser ensinado. Tem pessoas que não querem ser transformadas. Tem pessoas que não querem aquilo que está em 2 Coríntios 5,17. Não querem ser novas criaturas em Cristo Jesus. Tem pessoas que querem continuar vivendo a mesma vida, praticando as mesmas obras, andando da mesma maneira, mas ainda quer ser abençoado. E não é assim que as coisas funcionam, amém? A palavra do Senhor já deixa bem claro, e nós vamos ver isso no decorrer do texto. Daqui a pouco eu vou te levar neste versículo. A palavra do Senhor diz que é necessário nós abrirmos mão da nossa vida por amor dele. A palavra diz que nós temos que matar a nossa carne para fazer prevalecer e vivificar o espírito. Nem todos estão aptos a serem discípulos de Jesus. E eu quero que você volte comigo em Mateus, capítulo de número 8. Só que nós vamos ver agora a partir do versículo 18 que está escrito. Amém? Abre aí comigo, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 18. Achou? Diz assim a palavra do Senhor, ó. Olha aí. Aqui a minha Bíblia, neste trechinho, o título é Jesus põe à prova os que querem segui-lo, amém? Ou seja, Jesus prova aqueles que querem ir após ele. Versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Preste atenção. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa qualquer dizendo que seguiria Jesus por qualquer lugar que Jesus andasse. Era um escriba. O escriba eram os judeus que copiavam a Bíblia, os pergaminhos. Então, eles tinham muito conhecimento da palavra. Mas, como diz a evangelista Elisa, uma amiga minha, é uma palavra que ela gosta muito de dizer, a letra mata. Amém? A letra mata. É óbvio que você e eu temos que conhecer a palavra. A palavra do Senhor lá no livro do irmão Oséias, do profeta Oséias, nos ensina que o povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento porque não busca o conhecimento, porque não conhece a palavra. Por isso que o povo perece. Porque não conhece a Deus, porque não conhece a palavra, porque não conhece as coisas de Deus. Só que não adianta só você ser um teólogo formado. Não adianta ter teologia e não ter o Espírito Santo, não ter a unção que vem do alto. Amém? E este escriba, ele tinha a letra, ele conhecia o que estava escrito, mas ele não conhecia o poder que havia naquele que escreveu. Glória a Deus. Continua aqui.
Versículo 20, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Neste trecho, neste versículo 20, Jesus ele está dizendo simplesmente o seguinte: olha, eu não tenho casa, eu não tenho lugar para repousar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma despensa cheia, eu não tenho carro, eu não tenho nada. Eu durmo dia após dia em lugares diferentes, ao léu. Eu como da provisão do dia. Resumindo, não pense que se você vier atrás de mim, você vai ficar rico, você vai comer e beber, usufruir das minhas riquezas carnais, terrenas, porque eu não tenho. Jesus, quando olhou para o coração daquele escriba, ele já identificou que aquele escriba nada mais era do que um interesseiro, do que alguém interessado não em quem Jesus era e no que ele podia fazer, mas era alguém interessado no que Jesus podia dar. Glória a Deus. Não que Jesus não possa dar de comer e beber o melhor, e a palavra do Senhor nos garante que se nós servirmos, se nós buscarmos, se nós amarmos ao Senhor, se nós andarmos nos caminhos dele, nós vamos comer e beber do melhor dessa terra. Meu irmão, minha irmã, eu já quero profetizar sobre você, que se você verdadeiramente for um discípulo, um servo fiel do Senhor, você vai comer e beber do melhor dessa terra, porque as bênçãos do Senhor não é só na eternidade, as bênçãos do Senhor para você e eu também é aqui. Nós vamos comer, nós vamos beber e vamos usufruir do melhor desta terra, mas nós não vamos seguir Jesus interessados no que ele pode dar. Nós vamos seguir e servir ao Senhor porque somos gratos pelo que ele já fez, que foi comprar a nossa salvação lá no Calvário. Amém? Mas escriba não. A palavra do Senhor nos diz aqui que Jesus disse exatamente isso para aquele homem e depois não fala mais dele. Quando Jesus falou isso para ele, aquele homem não quis segui-lo. Ele não foi atrás de Jesus, porque ele pensou: ah, não, então eu não vou. Se não for para ganhar casa, eu não sirvo a Deus. Se não for para ganhar carro do ano, eu não sirvo a Deus. Se não for para comer picanha, não vou servir a Deus, não. Para comer ovo, eu prefiro continuar servindo o diabo. É assim que tem muita gente que pensa. Se Deus não fizer, se Deus não me der, eu não vou para a igreja. Azar, irmão. E não é do Senhor, é de quem não vai buscar. É de quem quer só o que Deus tem para dar. Não vai receber. Não vai receber, porque Deus, ele conhece o coração do homem. O nosso irmão, o profeta Jeremias, ele escreveu isso. Que Deus, ele esquadrinha os pensamentos. Ele sonda o coração e esquadrinha os pensamentos para dar a cada um conforme o fruto das suas ações. Amém? Continua aqui, ó, versículo 21. Outro dos discípulos, outro dos alunos, aquele estilo Júlia dormindo na escola, o mau aluno, ela faz assim, né? Sabe? Outro dos discípulos replicou-lhe. Aliás, outro dos discípulos disse-lhe: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E replicou-lhe Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Não é que Jesus era mau e estava dizendo que ele não podia nem enterrar o pai dele. Jesus, ele provou aquele homem. Não é Jesus põe à prova os que querem segui-lo? Jesus liberou essa palavra para ver se aquele homem estava disposto a abrir mão da sua vida, abrir mão daquilo que ele estava trazendo de bagagem para seguir Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, que se aquele homem tivesse falado assim: amém, Senhor, eu vou, Jesus ia falar: não, pode ir lá sepultar seu pai primeiro, eu te espero, ou me encontro em tal lugar. Jesus só aprovou aquele homem, mas infelizmente ele não foi aprovado. Tem muitas coisas que Jesus tem permitido você e eu passarmos só para ver se nós realmente estamos dispostos a ser discípulo. Não aluno meia boca que dorme na aula ou que mata a aula, mas discípulo. Discípulo, de novo, é aquele que está receptivo a ser ensinado. Amém?
Glória a Deus! Neste pequeno trecho aqui, nós podemos observar e aprender algumas coisas. Nós podemos enxergar pelo menos 3 características de um verdadeiro discípulo de Jesus. Primeira delas, nós temos que entender que um verdadeiro discípulo será provado. E precisa ser aprovado, amém? No Evangelho segundo João, capítulo de número 16, versículo 33, se você quiser, abre lá. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus, ele disse assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, amém? Mas Jesus completou dizendo, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, de cara, Jesus, ele já avisou, Jesus, ele já falou para os discípulos que no mundo eles seriam provados, eles seriam afligidos. Não pense você e eu que só porque nós somos servos, que só porque nós falamos de Jesus, que só porque nós cantamos Jesus, porque nós oramos, porque nós abrimos mão da nossa vida, porque você não bebe, você não fuma, não mata, não rouba, não se prostitui, não adultera, segue os mandamentos e tudo mais que a palavra manda. Não pense que isso garante que você e eu não vamos ser provados pelo Senhor e tentados pelo mundo. Pelo contrário, meu irmão. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Satanás, ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Satanás me conhece, tanto é que ele tentou me matar para me parar. Porque Satanás sabe que ele não vai conseguir mais nessa altura da minha vida me desviar dos caminhos do Senhor. Porque me desviar eu não desvio, meus irmãos. Ah, pastora, como você pode afirmar? Não desvio, sabe por quê? Porque eu fiz um voto com o Senhor em oração. Eu falei para Jesus, Senhor, se um dia sequer eu pensar em me afastar da tua casa, me leva antes, porque eu não aceito me afastar de ti. Então eu morro, mas eu não saio da presença do Senhor. Então Satanás, ele sabe que me desviar ele não pode, então ele tentou me matar. Só que a minha vida, assim como a sua vida, servo bom e fiel, está nas mãos do Senhor e ele cuida de nós, amém? Primeira coisa, meu irmão, primeira coisa, minha irmã, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro aluno, uma pessoa que verdadeiramente está disposta a ser ensinada pelo Mestre Jesus Cristo e seguir a Jesus, tem que entender que ela vai ser afligida. Tem que entender que ela vai passar momentos de dificuldade, momentos de luta, momentos de assolação. Ah, pastora, mas eu sou servo de Deus. Veja o texto que nós lemos. Jesus estava no barco e o barco quase foi destruído. Com Jesus no barco, as ondas se levantaram, o mar ficou bravio e o barco quase foi destruído. Isso significa o quê, pastora Juliana? Significa que mesmo Jesus estando na tua vida, mesmo Jesus estando no seu barco, você corre o risco sim de ser afligido. E vai, porque Satanás, o adversário da nossa alma, veio se não roubar, matar e destruir. Mas a palavra do Senhor nos conforta dizendo que Jesus, porém, veio trazer vida, e não foi vida pouca não, vida com abundância. Mais uma profecia sobre a tua vida. Libero a palavra do Senhor, declarando que você vai viver uma vida abundante em Cristo Jesus, em nome do Senhor, amém? Pois foi para isso que ele veio. Ele não veio para você viver uma vida medíocre, ele não veio para você viver uma vida miserável, ele não veio para você viver resto, ele não veio para você viver sofrendo. Ele veio para te fazer mais do que vencedor. Pastora, mas não é assim que a minha vida está. Então se posiciona e começa a viver o que Jesus tem para você, meu irmão. Aleluias. Outra característica de um discípulo: não deve seguir Jesus por interesse. Amém? Não é por interesse. De novo, Mateus 8:20. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, ou seja, ela tem sua casa. As aves do céu têm ninho, também tem casa. Mas o filho do homem, eu, não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu não tenho nem onde deitar. Eu não tenho nem sequer o travesseiro. Pois é.
Tem gente que só quer estar na igreja, só quer servir Jesus se estiver tudo bem. Meu amado, a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade é independente da situação, independente do lugar, independente da circunstância. Tem gente que adora a Deus na igreja, mas não tem coragem de adorar a Deus no trabalho. Lá no trabalho, o povo nem sabe que é cristão. Tem gente que adora a Deus na igreja, mas não tem coragem de adorar a Deus na escola, na faculdade, na rua, no ponto de ônibus, no Uber. Não, eles não podem saber que eu sou crente, não. Eu tenho vergonha. A palavra do Senhor diz que aquele que não confessar o Senhor diante dos homens, o Senhor não vai confessá-lo diante do Pai que está no céu, amém? Você e eu temos que ter orgulho de declarar: eu sou cristão, eu sirvo a Cristo. Eu tenho orgulho de dizer: eu sou cristã, eu sou serva do Senhor. E quando Ele me dá a oportunidade, eu tenho orgulho de dizer: eu sou uma pregadora do Evangelho, da palavra do Senhor. Eu estive... Tetê, minha querida, você veio. Minha amiga, tô com tanta saudade de você, loira. Tô te devendo um jantar, não esqueci não, hein? É o crente secreto, é o agente secreto. Como diz o pastor Wilson Dias, meu pastor, é o crente 007, né? Meu Deus, é isso. Eu estive numa reunião, a Terezinha trabalhou comigo, e ela sabe, né, qual é o meu trabalho e tudo mais. Eu fui visitar um cliente muito sério. Um rapaz, um cliente muito sério ali, fiz a apresentação da empresa, estamos conversando, uma reunião que era 1 horinha, estava estendendo, já indo para 2 horas, porque estava bom o negócio e tudo mais. Gente, em determinado momento, eu nem lembro como chegou no assunto, mas quando Deus ele quer falar, ele fala, né? O cliente, ele falou assim: porque eu não sei qual é a sua religião, mas eu me converti o ano passado, eu estou indo para a igreja. E aí ele me deu a brecha. Eu falei: ah, filho, é agora que eu te pego. O Espírito Santo já começou a queimar aqui dentro. E eu peguei. A reunião virou quase um culto. E o Senhor me levantou para pregar a palavra para aquele rapaz e para o outro que estava do lado dele, que não era cristão. E ali o Senhor, ele liberou uma palavra poderosa. E eu saí daquele lugar não apenas com o projeto, não apenas com a oportunidade, com a proposta, mas eu saí dali com o mais importante: a palavra do Senhor foi pregada. Teoricamente não era o lugar, não era o momento, mas a partir do momento que Deus me colocou ali, eu sei quem eu sou diante do Senhor, serva. Ah, mas você é pastora? Não, eu não era pastora, eu era serva simplesmente. Pastora eu sou lá na igreja, ou no altar, mas não, eu era serva do Senhor e Ele me usou naquele momento. E eu não me envergonhei de quem eu era. Ainda que eu corresse o risco, por exemplo, de não ganhar aquele projeto, não me importa. A palavra do Senhor diz: importa agradar a Deus do que aos homens. Você e eu temos que estar dispostos a sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. Estarmos aptos a ser ensinados por Ele. E um verdadeiro discípulo de Jesus não segue a Jesus apenas por interesse, mas um verdadeiro discípulo de Jesus está disposto a abrir mão de tudo para seguir o Mestre, porque reconhece e sabe quem Ele é, amém? Abre comigo, deixa marcado aqui que nós já vamos voltar em Mateus capítulo 8, versículo de número 22, nós vamos ver já. Mas eu quero que você veja comigo, volte algumas páginas, Mateus capítulo de número 4, Evangelho segundo Mateus capítulo de número 4, tô fanha ainda, tô voltando de uma gripe pesada, por isso que eu não vim na quinta passada, eu tava ruim, hein? Pensa que uma gripe me pegou só pela misericórdia. Mateus capítulo de número 4, abre comigo aí, versículo 18 em diante. Olha o que diz. Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então Jesus ali deu início ao seu ministério, né?
E ele foi recrutar os seus discípulos. Paz, irmão Nisvan, meu querido, boa noite. E a palavra do Senhor diz que Jesus chegou onde estavam Simão, chamado Pedro, e André. E aí a palavra do Senhor diz no versículo 19 que Jesus disse para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus falou para eles assim: larga tudo, abre mão de tudo. E a pesca não era só um passatempo, a pesca era o sustento deles e da casa deles. E Jesus chegou ali e falou para eles: abre mão de tudo isso e me segue, porque eu quero que vocês sejam meus discípulos. Vocês eu estou escolhendo, elegendo e convidando para ser discípulo, para ser um aluno meu, que esteja disposto a ser ensinado. E aqui está a característica, a terceira característica de um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo está disposto a abrir mão do que for necessário para seguir o mestre, amém? Versículo 20. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Viu a diferença daquele que queria enterrar o pai e destes aqui, que abriram mão de tudo, não importa o quê? Um verdadeiro discípulo, ele está disposto a fazer o que é necessário para seguir o mestre, para agradar ao mestre, para honrar ao mestre. A Terezinha e eu trabalhamos numa empresa, só que eu a conheci quando eu voltei para lá, alguns anos depois, quando era tempo, amém? Eu acho que eu já cheguei a contar isso para ti. Em 2011, eu já estava na casa do Senhor, eu me converti, eu tinha 14 anos, são quase 30 anos de caminhada com Jesus, e desde sempre, eu sempre fui muito ativa na obra, e Deus, ele me confiou desde cedo, desde menina, muita responsabilidade na obra. E em 2011, eu era líder, tinha ali as minhas atribuições como líder na igreja, que eu congregava na época, tinha algumas pessoas sob minha responsabilidade, sob os meus cuidados pela graça, pela misericórdia do Senhor. E eu trabalhava nessa empresa que eu conheci a Terezinha alguns anos depois desta ocasião. E aí Jesus falou para mim assim: filha, larga tudo e vem fazer o estágio pastoral, porque eu quero te ungir a pastora. Eu já estava fugindo desse chamado há muito tempo, há anos eu fugia do chamado. Mas naquele momento eu senti o chamado, eu ouvi o chamado, eu não tinha como dizer não. E eu larguei tudo, e quem me conhece sabe que eu sou a provedora do meu lar. E eu larguei tudo. Eu larguei o meu emprego, deixei tudo. E confiei no meu Senhor que não iria faltar nada. Eu confiei que Jesus supriria as minhas necessidades, assim como eu creio que Pedro, André, e aí depois, passando adiante, versículo 21, viu outros dois irmãos, agora Tiago, filho de Zebedeu, e João, que estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes. Pescadores, trabalhadores, também viviam da pesca. Aí a palavra do Senhor diz: então eles, versículo 22, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram Jesus. Eu creio que o mesmo chamado, que a mesma voz que eu ouvi, os discípulos ouviram. E eu creio que mesmo sem entender, eles confiaram da mesma maneira que Jesus supriria as minhas necessidades. Meu irmão, minha irmã, um verdadeiro discípulo confia no Senhor. Um verdadeiro discípulo confia no Mestre. Um verdadeiro discípulo tem coragem de fazer o que for necessário quando guiado e direcionado pelo próprio Deus, certo de que o Senhor não vai deixar faltar nada. Seja pequeno, seja grande. Seja fácil, seja difícil. Não vai faltar nada. Nós ouvimos dois louvores de início, um deles posso clamar e o outro Deus proverá. E é assim na vida de um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo clama e é ouvido. Um verdadeiro discípulo clama e é ouvido. Um verdadeiro discípulo crê no Deus da provisão, no Jeová Jireh, e é suprido. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Aproveita que a gente está aqui em Mateus.
O Espírito Santo vai trazendo a palavra, vai trazendo o versículo. E eu quero compartilhar com você. Não estava nem aqui no meu esboço. Mas vamos comigo? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Eu quero que você veja comigo a partir do que está no versículo 25. Olha aí. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. E porventura, não valeis vós muito mais do que as aves do céu? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, e por que Salomão, pastora? Porque Salomão foi o rei mais inteligente e mais rico que houve, sabe por quê? Salomão foi mais rico que o seu próprio pai Davi. A palavra do Senhor lá em 2 Reis, agora eu não me lembro, 1 ou 2 Reis, acho que 2 Reis capítulo 3, se eu não me engano. Não, 1 Reis capítulo 3. Quando Davi morreu e Salomão foi eleito rei, coroado rei. A palavra do Senhor nos diz que antes de dar início ao seu reinado, ele subiu até o alto monte com mais de 1000 holocaustos em sacrifício. Ele fez um esforço para sacrificar ao Deus do céu. E aquela atitude de Salomão agradou tanto a Deus que de noite, no monte, Deus apareceu em sonho para Salomão e falou assim: Salomão, pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão podia ter pedido dinheiro. Imagina se Deus aparecesse para você agora e falasse: filho, pede o que você quiser que eu te dê. Provavelmente você vai pedir o que você precisa. Salomão não precisava de dinheiro. Pode ser por isso que ele não tenha pedido dinheiro. Talvez o que você precise hoje é de dinheiro. Não é feio se você, Jesus dando a oportunidade para você, você falar assim: Jesus, eu preciso de dinheiro para honrar os meus compromissos. Talvez aquele que está enfermo, se Jesus falar, pede o que quiseres que eu te dê, ele vai falar, eu preciso ser curado. Mas naquele momento que Salomão precisava, era de sabedoria. E ele foi sábio para pedir sabedoria. Na sabedoria humana, ele foi sábio para pedir sabedoria divina. E Deus se agradou tanto do que Salomão pediu, que a palavra do Senhor diz que além da sabedoria e de fazer dele homem mais sábio, que até aquele momento não havia e depois dele também não haveria, mas também o enriqueceu de sobremodo, e ele já era rico. Por isso que quando faz essa comparação, fala de Salomão, significa que era cheio do din-din. Sabe aquele que tinha dinheiro para comprar as Prada da vida? Que nem sei quanto custa uma Prada. Meu Deus, quanto custa uma bolsa Prada, filha? Meu pai. Sabe, só grife, só marca, só alta costura. Assim Salomão se vestia. Mas a palavra do Senhor diz que, contudo, e é uma afirmação, eu afirmo, contudo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer lírio do campo, que não fia, que não trabalha. Versículo 30 de Mateus 6, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comereis, que bebereis, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus, confia no Senhor, descansa no Senhor, lançai sobre ele as vossas ansiedades, diz a palavra. Salmo de número 37, vá comigo, vá comigo. Também não estava no esboço, mas o Espírito Santo de Deus está queimando o meu coração.
E isso significa que tem gente que não está confiando que Deus vai fazer. Tem gente que não está confiando que Deus vai mudar. Tem gente que não está confiando que Deus vai resolver. Meu irmão, seja qual for a situação, seja lá o que você estiver enfrentando, passando, o Senhor te trouxe aqui nesta noite ou neste dia, na hora que você for ouvir esta palavra, para você entender que Ele está no controle. Se você confiar, Ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai te socorrer. Ele vai dar o escape. A palavra do Senhor diz: fui moço, hoje sou velho, e nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Não é agora com você que isso vai acontecer, meu irmão. Salmo 37, versículo 3, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem, e habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia. Confia nele. Confia nele. Carabassuri arararabachá. Confia nele. Confia no Deus que você serve, meu irmão. É fácil dizer que é de Deus, que é servo. Mas na hora que realmente você tem que mostrar quem é você diante do Senhor, você esmorece. Não, meu irmão. Você e eu declaramos e decretamos que verdadeiramente confiamos no Senhor. Quando em meio à tempestade, a gente clama: Senhor, socorre-me. Você e eu verdadeiramente declaramos a nossa confiança no Senhor, quando ainda que o mar esteja fechado, a gente toca na água, a gente avança, a gente clama. Confia no Senhor. Confia. Aleluia. Confia. Confia e Ele satisfará os desejos do teu coração. E os discípulos confiaram, amém? Os discípulos confiaram, abriram mão de tudo, deixaram tudo para trás. Volta comigo em Mateus 8, versículo 21. Outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas disse-lhe Jesus: segue-me, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Jesus disse para ele aqui: deixa a velha vida, larga tudo e vem após mim. Este homem também não seguiu Jesus. Mas e você, está disposto a seguir o Senhor? Abrir mão do que tiver que for, do que tiver que ser? Eu abri mão do meu emprego na época, eu não ganhava mal, não. Eu abri mão para viver de ajuda de custo do ministério. Era metade da metade da metade da metade do que eu ganhava. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, assim eu vivi, deixa eu pensar, quase 5 anos. 4 anos da minha vida foram assim. 4 anos. E Deus supriu a minha necessidade, nunca faltou nada. Deus, Ele cuidou de mim, Deus cuidou da minha casa. Porque eu confiei, porque eu entreguei o meu caminho ao Senhor, confiei nele, o mais Ele fez. Aí chegou o dia, o vento soprou, o Senhor me levou para outro lugar, me restituiu, me levou de volta para a porta de emprego. E olha só como Deus é maravilhoso. Quando o Senhor falou para mim assim: filha, o tempo acabou. Isso foi num domingo, numa segunda. Não, foi num domingo. Finalizei o culto da noite. Filhinha, dá mais água aqui para a mãe, por favor. Aí o Espírito Santo falou assim: se despede da igreja. Me despedi da igreja. Na segunda-feira fui até a sede nacional da igreja que eu congregava e coloquei a chave em cima da mesa e falei assim: meu tempo acabou. Manda alguém para ir me cobrir lá, para ir assumir a igreja na quarta-feira, porque meu tempo acabou. Então, domingo eu entreguei a chave, domingo Deus falou comigo, segunda eu entreguei a chave. Nesta mesma semana me chamou, meu ex-chefe me chamou. Eu mandei um e-mail, né, para algumas pessoas avisando que eu estava de volta no mercado de trabalho. Se alguém soubesse de alguma oportunidade, por favor, para me indicar. Ele, na hora, me chamou. Na segunda-feira eu voltei. Foi onde eu conheci a Terezinha. E é assim que Deus faz, Ele cuida de nós, Ele supre a nossa necessidade.
Ele supre as nossas necessidades. E nós servimos a um Deus que, quando nós obedecemos a Ele, Ele é fiel para fazer abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Na época eu voltei a trabalhar para os outros. Hoje eu trabalho para mim, para a glória do Senhor. Pastora, tá rica? Não. É fácil? Não. Mas eu olho para quem eu sou hoje e para quem eu era uns anos atrás. Meu Deus, como Deus me honrou. Como Deus me abençoa. E se Ele não quiser me deixar rica, não tem problema. Eu não preciso ser rica. O que eu preciso é ser abençoada. E meu irmão, minha irmã, abençoada eu sou, hein? Oh, glória, eu sou abençoada. Obrigada, Jesus. Aleluia. Capítulo 8, versículo 23, onde nós lemos o texto inicial. Tá acompanhando aí comigo? Não dormiu não, né? Versículo 23. Então, depois deste episódio que eu contei para vocês, que Jesus, ele provou alguns e nem todos estavam aptos a segui-lo. Depois daquilo, Jesus, versículo 23, ele entrou no barco. E os verdadeiros discípulos, aqueles que estavam dispostos a ser ensinados, foram atrás dele. E a palavra do Senhor diz, no versículo de número 24, que eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido por ondas. Amém? Só antes de nós entrarmos no versículo 24 e no versículo 25, que nós vamos entender e ler juntos, o Senhor me fez lembrar aqui um textinho que Ele me deu, que está em Mateus, capítulo 16, adiante algumas páginas. Capítulo 23, a gente está falando da necessidade do discípulo estar disposto a abrir mão da sua própria vida, amém? Mateus, capítulo de número 16, adiante aí algumas páginas, olha o que diz os versos 24 e 25. Então, disse Jesus a seus discípulos, olha uma outra instrução e uma outra orientação que Jesus ele está dando aos discípulos aqui. Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Então Jesus, ele aqui ensinou os discípulos. Ele disse, olha discípulo, quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu servo, quem quiser dizer que é chamado pelo nome do Senhor, quem quiser ser conhecido como povo santo, nação santa, povo eleito, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor, tem que estar disposto a negar a si mesmo, a matar a sua carne, a abrir mão do seu querer, a abrir mão da sua vontade. Eu não quero ir para a igreja hoje, então é hoje que eu vou. Ah, eu não quero parar de beber, então eu vou. Ah, eu não quero parar de fumar, é aí que eu vou lutar para isso. Ah, eu não quero parar de ir para as festas, para os bailes, é aí que eu vou. Você tem que aprender que se você quer verdadeiramente ser conhecido como servo do Senhor, ser chamado pelo nome do Senhor, você tem que negar a sua vida, você tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo significa matar a sua própria carne. Matar a sua própria carne. A si mesmo se negue. E não só mate a sua carne, mas tome a sua cruz, que é aquilo que vai te pesar, que é a sua luta, que é a sua tempestade, que é a dificuldade. Porque, de novo, não pense você que servir a Deus significa que você não vai mais sofrer. Ai, eu virei crente, eu achei que eu não ia mais sofrer, minha vida tá uma lástima. Meu Deus, sua vida só tá uma lástima porque você achou que estava simplesmente blindado. Não, nós estamos sujeitos a tudo isso, mas a palavra do Senhor diz que nós podemos nos cobrir, nos revestir da armadura, para que ainda que sejamos atacados, não venhamos ser feridos, amém? Quando Jesus, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aos Gálatas, né, que fala da armadura de Deus, Efésios, fugiu agora, Efésios 5, né? Efésios 6, a partir do versículo... Não, filha, não é 6, não. É isso mesmo, Efésios 6, 10. A Júlia tá mais crente que eu, ela já até lembrou aqui o versículo. Ô, glória! Efésios 6, 10 em diante diz
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do maligno, cingindo o vosso lombo com a verdade, vestindo com a couraça da justiça, calçando vossos pés na preparação do evangelho da paz, colocando sobre vós o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do maligno. Alguém que se veste com uma armadura, isso significa que vai preparado para uma guerra. A armadura não é roupa do dia a dia. Eu já ministrei isso uma vez e logo eu trago de novo um estudo, uma palavra sobre a armadura de Deus. Mas a armadura é uma vestimenta própria para a guerra. A armadura é uma vestimenta própria para a batalha. Então, quando o apóstolo Paulo estava ali ensinando a igreja de Éfeso que eles deveriam se revestir da armadura de Deus, Paulo estava dizendo para aquele povo que eles tinham que estar preparados para a guerra. Que eles tinham que estar preparados para a luta, porque se eles fossem despreparados para a guerra, se eles fossem despreparados para a batalha, eles seriam mortos. Meu querido, minha querida, você e eu vivemos uma guerra diária. Então, logo cedo, quando você despertar, Senhor, me cobre com o teu sangue, me reveste com a tua armadura, porque Satanás virá contra nós para nos matar, nos afligir, nos roubar, nos destruir. Mas se você e eu estivermos revestidos com a armadura de Deus, ele não prevalecerá contra nós. Amém? Aleluia! Então esteja preparado, discípulo. A adversidade virá, a luta virá. Tanto é que a palavra do Senhor diz que logo que eles entraram no barco, Jesus foi dormir, porque por mais que Jesus fosse Deus, enquanto ele estava aqui, ele era carne. E o tanto de milagre que Jesus fez, o tanto de gente que Jesus atendeu. Eu não sei se você assistiu The Chosen, meu Deus, que série abençoada. Eu tenho certeza que foi ainda mais do que aquilo que nós vimos, porque ali eles tentaram transpor. E eu sinto a presença do Senhor quando eu assisto. Nós já assistimos nem sei quantas vezes. Eu ainda não consegui assistir a temporada 4. Precisa liberar no Netflix. Não liberou ainda no Netflix a temporada 4, né? Já está indo para 5, eu não consegui ver a 4 ainda. Mas ali é só uma amostra do que realmente foi. E tem um episódio, que eu não vou me lembrar qual é, que Jesus ele atendeu tanta gente, que ele, quando chegou em casa e ali Maria estava esperando por ele estava destruído fisicamente, porque ele era carne. Por mais que ele fosse Deus, a palavra do Senhor diz que o verbo se fez carne. E como carne, ele se cansava. Natural, você e eu cansamos. Você e eu precisamos dormir. Você e eu precisamos comer. Você e eu precisamos descansar, porque senão a gente não aguenta. E Jesus, na sua carne, foi descansar. E ali ele estava dormindo, repousando no barco. Ali eu não sei dizer para você. Eu não parei para pensar até agora. Vou perguntar para Jesus em oração para ver se ele me conta. Jesus, ele acalmou a tempestade. Eu não sei se aquela tempestade ele permitiu para provar os discípulos ou se Satanás se aproveitou que Jesus estava dormindo para tentar destruir o barco onde eles estavam. Não sei te dizer se foi uma provação de Jesus ou uma permissão da prova, não sei, mas não importa. Importa que se Jesus está provando ou se Satanás está tentando, quando Jesus está no ambiente e quando busca-se a clamor, milagre acontece. Mas veja, tão logo eles iniciaram a trajetória naquele barco, a palavra do Senhor diz que a tempestade veio, que o mar ficou bravio, que as ondas eram tão fortes que estavam a ponto de destruir a embarcação. Meu querido, minha querida, não dá tempo para coisa nenhuma. Você e eu não temos tempo para tirar folga e descanso, de orar, de jejuar, de clamar, de buscar. Eu já falei, falo de novo. Fui pastor auxiliar em uma igreja. Cheguei na igreja, peguei um calhamaço de ficha de membro dessa grossura assim. Não tinha 10% daquele povo que tinha na ficha na igreja. Fui ligando um a um. Peguei e falei com uma Dona Maria. Lembro até hoje, até porque o nome dela é fácil. A paz, Clélia, minha linda. Seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus, Dona Maria, pastora Juliana. Sou aqui pastora auxiliar na igreja XPTO. Aqui na cidade de Poá. Tô aqui já uma semana e não conhecia a senhora ainda. Quero te dar um abraço. A paz, pastora. Ah, pastora, é que eu dei um tempo.
A senhora fez o quê, dona Maria? Quem me conhece sabe que eu sou assim, eu falo assim mesmo. É o quê, dona Maria? Não entendi. A senhora fez o quê? Ah, pastor, é que eu dei um tempo. Que eu tava aqui cheia de coisa para fazer, cansada, e umas conversas dessas. Meu amado, você acha que Satanás dá tempo para você? Os discípulos male puseram o pé dentro do barco e foram açoitados por ondas fortes, mar bravio, que quase destruiu a vida deles. Você acha mesmo que você tem tempo de descansar, de buscar e servir e adorar ao Senhor? Não, meu amado, não pense você que vai dar tempo de você descansar. Não pense você que vai dar tempo de você tirar férias de servir a Deus. Quando você morrer, você descansa. Isso se morrer em Cristo. Porque se não morrer em Cristo, pior vai ser. Não dá para descansar. É oração constante. O tema que Deus está me dando, que eu vou trazer para você, essa palavra, muito em breve, é sobre o poder da oração e a necessidade de orar. E um dos textos é quando aquela viúva chega diante do juiz e insiste. O começo dessa parábola já diz o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Oração não é escolha, oração é obrigação. Dever de orar sempre, obrigação de orar sempre. Você e eu, se verdadeiramente somos discípulos, se você e eu verdadeiramente somos cristãos, nós temos por obrigação ser homem e mulher de oração. Tem que orar, meu irmão. Para de 6 horas por mim. Tá lá o pastor Wilson, o pastor Manuel, a pastora Patrícia, todo sábado das 3 à meia-noite. Eu não consegui ainda, porque eu saí daqui de Santo André, por mais que eu tenha como ficar lá, não consegui ainda. Por conta de uma situação pessoal que eu tenho em casa, não tem como deixar sozinho aqui. Eu tenho uma irmã especial que está comigo aqui passando um período, eu não tenho como deixar aqui. Mas eles estão lá. Da meia-noite às 3 horas da manhã, de sábado para domingo, orando, clamando, intercedendo por uma igreja, por um povo, que talvez tenha gente que não tenha coragem de orar 10 minutos. Pastor Wilson está lá orando, jejuando. Não estou dizendo que é perfeito, não, é falho. Pastora Patrícia falha, pastora Juliana falha, pastor Manuel falho. Mas eu posso dizer para você que eu estou hoje debaixo de uma cobertura de oração, que me cobre em oração. Nós temos obrigação de orar. Jejuar, a palavra do Senhor diz que só há castas de demônios que só saem à base de jejum e oração. Você quer ser morto, você quer ser destruído? Não jejua e não ora não. Fácil. Agora você quer ser não só salvo, mas abençoado e mais do que vencedor, meu irmão vai orar, minha irmã vai orar, vai jejuar, vai buscar. Vai buscar. Oh, aleluia. Paz, Fernando. Paz do Senhor Jesus, meu querido. Dá um beijo na Catita e no meu pretinho. Meu amado, nós estamos em tempo de guerra. Você e eu estamos no meio de uma batalha. Não esteja despreparado não, senão você vai ser trucidado. E os discípulos, talvez como você e eu em alguns momentos, quando se depararam com aquela situação tão difícil, aquele mar bravio, eles ficaram apavorados. E eles se esqueceram de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Eles se esqueceram do que Jesus ensinou para eles. Eles se esqueceram, meus irmãos. Eles se esqueceram do que Jesus ensinou para eles. Vem comigo, versículo 24, Mateus 8. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Jesus estava no barco e dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Jesus me salva, Jesus me ajuda, porque eu estou perecendo. Versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que estáis com medo, homens de pequena fé? Porque vocês estão com medo, e aqui nós vamos entender algumas coisas, ver algumas referências para você entender o contexto da palavra. Primeiro, se fosse fácil servir Jesus, se fosse fácil seguir Jesus, ele não precisaria ter passado pelo que ele passou, amém? Então não é fácil servir a Deus, meu irmão. Adianto para você que não é fácil servir a Jesus, minha irmã. Eu vou fazer, como eu falei, 30 anos de evangelho. Nunca me desviei para a glória do Senhor.
E eu já passei cada coisa nessa minha vida. E não só passei, como eu já vi cada coisa nessa minha vida. E mais uma vez eu digo para você que até pela morte eu passei. Mas como está no Salmo de número 23, verso 4, e eu quero que você veja comigo. Salmo de número 23, verso de número 4. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Na hora do medo, os discípulos esqueceram disso, porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, mas os Salmos de Davi já existiam. E os judeus, eles estudavam a Torá, estudavam os Salmos todinho, eles tinham, na cabeça, de cor e salteado. Eles sabiam que no Salmo de Davi, de número 23, no verso de número 4, estava escrito que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Eles esqueceram e eles ficaram com medo. Ai, pastor, eu tô com medo, eu tô ansioso, eu tô preocupado, pastor, eu tô aqui, porque eu tô passando uma situação tão apertada, tão difícil, seja de financeiro, na saúde, no ministério, na vida familiar, na vida conjugal, na vida psicológica, seja lá qual for a área da tua vida, na vida profissional. Eu tô passando uma situação, pastora, como o mar bravio, como as ondas fortes, como o vento forte que está a ponto de destruir o meu barco, que está me deixando com medo e apavorada. Se lembre que o Senhor está contigo, ainda que no vale. Glória a Deus que os discípulos, mesmo com medo, lembraram que Jesus estava lá. E apesar de não fazerem o que Jesus gostaria que eles fizessem, e isso nós vemos quando ele repreende, mas por que vocês estão com medo? Não precisa ter medo. Eu não ensinei para vocês. E aí vem vários textos aqui que eu quero compartilhar com você em seguida. Mas eu não ensinei para vocês que não precisa temer? Eu já não ensinei que não há necessidade de vocês terem medo, muito pelo contrário, eu derramei sobre vós poder e autoridade. Olha o que diz a palavra do Senhor lá no Evangelho segundo Marcos, e nós estamos quase acabando, mas eu sinto o Senhor aqui tão forte. Ah, meu Deus, como eu sinto a presença do Senhor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, dá um pulo em Marcos 16, olha o que diz no versículo 17 e 18. Marcos, eu pedi água e nem tomei, né? Marcos capítulo 16, acha aí? Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ou seja, Jesus liberou sobre os discípulos poder e autoridade. Eles tinham poder e autoridade para repreender aquele vento, para repreender o mar. Eles tinham autoridade, assim como você e eu fomos cheios da autoridade do Senhor, para em nome dele expulsar o mal e ele sair, para em nome dele ordenar mar bravio, se acalme. Desemprego, bata em retirada. Enfermidade, bata em retirada. Dívidas, batam em retirada. Problema conjugal, acabou, meu casamento é do Senhor. Você e eu temos poder e autoridade. Você e eu temos poder e autoridade. Mas a gente tem que usar, meu irmão. Ah, pastora, mas eles não usaram poder e autoridade. Não, mas pelo menos fizeram o que está em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, diz o Senhor. Ainda que eles não tivessem a coragem, ainda que eles se achassem indignos e o medo tivesse sido maior do que a autoridade que eles receberam e a palavra que foi liberada, eles pelo menos lembraram que Jesus estava no barco e foram clamar, porque tem gente que está vivendo um caos, mas não tem coragem de orar e clamar pela ajuda do Senhor. Tem gente que só tem coragem de abrir a boca para murmurar, para reclamar, porque não tem, porque não acontece, porque não faz, porque isso, porque aquilo outro, mas não tem coragem de acordar às 3 horas da manhã. Meu amado, é uma guerra, meu relógio e eu, meu celular
3 horas da manhã, todo dia desperta. Pastor, é todo dia que tu consegue levantar? Não é não. Tô falando a verdade, não é todo dia que eu consigo acordar, não. Mas ele desperta 3 horas da manhã, todo dia. Às vezes minha filha tá dormindo, nem vê que eu vou lá. Mas 3 horas da manhã, meu celular desperta todo dia. Pode ser que não tenha força todo dia para levantar, mas todo dia o meu celular desperta. Sabe por quê? Porque aquilo que eu não tenho condições de fazer e sei que só Deus pode, ao invés de ficar me lamentando, murmurando, reclamando, chorando, eu vou buscar quem pode, meu irmão. E Ele pode. E Ele pode. E ó, eu orei por você às 3 horas da manhã hoje, hein? Eu orei por você, apresentei a sua vida em oração. Quando você estava dormindo e roncando, eu estava lá orando por você. Então, essa madrugada é sua vez de acordar 3 horas da manhã e orar pela pastora Juliana, tá bom? Ora por mim que eu oro por ti. Mas a questão é, se não está forte ou se não se acha forte e apto para ordenar, para clamar, para determinar, para expulsar o mal, no mínimo vai clamar Jesus, meu irmão. Foi o que os discípulos fizeram, foram lá clamar, mestre, socorre-nos. Socorre-nos, mestre. Olha o que está em Lucas também, capítulo de número... Lucas, capítulo de número 10, outro versículo lindo. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Veja o que está escrito no versículo 19. Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Deus, ele não vai te dar, ele já deu. Veja aqui o termo aqui, e você que era bom aluno, aquele que estava disposto a aprender a gramática, você pode ver que o verbo dar, ele está no passado. Eis que eu vos dei, já aconteceu. Veja que Jesus, ele já havia dado a autoridade para que os discípulos pisassem a cabeça das serpentes e dos escorpiões. E sobre todo o poder das trevas, do inimigo, e nada absolutamente faria dano algum. Assim como Jesus já havia liberado autoridade para aqueles discípulos, e eles tinham autoridade para se levantar e ordenar ao mar que se acalmasse, ele já deu autoridade para você e eu temos autoridade para ordenar, e seja qual for o mar da adversidade que você estiver passando, ele vai ter que se acalmar, se você determinar em nome do Senhor. Aleluia! É em nome do Senhor, meu irmão. Minha irmã, meu irmão, você e eu precisamos aprender a usar o poder e a autoridade que há no nome de Jesus, está ao nosso dispor. A palavra do Senhor diz, eu não peguei essa referência, mas o Senhor colocou no meu coração este texto agora. O próprio Cristo, ele falou que obras maiores do que as dele, você e eu faríamos em nome dele. Meu Deus! Ele não falaria um negócio desse se não fosse verdade, porque o nosso Deus, ele não mente. Obras maiores do que estas vocês farão. Se Jesus teve poder para pisar na cabeça de Satanás, você e eu também temos. Você tem poder para ordenar sobre as adversidades, elas vão ter que retroceder. Você tem poder para ordenar sobre a enfermidade, ela vai ter que retroceder. Você tem poder para ordenar sobre a confusão, sobre o tumulto da tua casa, sobre os teus filhos, e eles vão ter que retroceder. Satanás e seus anjos, Satanás e seus demônios não são maiores do que o poder que há no nome de Jesus. Oh, aleluias. Também estou com saudade, Clélia. Vamos ver se logo Deus provê para a gente fazer um culto, hein? Um culto diferente. Vamos orar. Reunir o povo. Gosto muito de vocês. Foi uma época abençoada que eu estive aí com vocês em Biritiba, viu? Sinto muita falta. Mas estamos aqui para a glória do Senhor, né? Tecnologia é uma maravilha. Eu trabalho na área da tecnologia e uma das coisas que me faz amar essa área é isso. Tem gente que usa para o mal, mas a gente usa para dar glória a Deus e para falar de Jesus, amém? Meu querido, minha querida, o Senhor, ele me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que você tem poder e autoridade para paralisar este mar bravio que está se levantando contra você, amém? Você tem poder e autoridade para isso. Olha o que está no Evangelho de João, capítulo de número 14.
Evangelho segundo João, capítulo de número 14, versículo 13. Olha o que diz. João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Meu amado, Jesus, ele quer que você receba tudo que você precisa, tudo que você está pedindo para que a glória seja dada ao Senhor. Tudo quanto pedirdes em nome do Filho, o Pai que está no céu vai conceder para a glória dele. João, adianta aí, 16, 23. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23. Achou? E naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. E olha aqui o versículo 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ai, pastor, eu não recebi. Você está clamando? Você está pedindo? Eu tô. Qual foi a última vez? Você está igual a viúva que está insistindo. Evangelho segundo Mateus, versículo capítulo 7, se eu não me engano. Batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Pois quem bate, abre. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Ah, eu vou no culto hoje. Se Deus não fizer, eu não vou mais. Não, meu irmão. É perseverar. Você tem, como eu falei lá no Evangelho segundo Lucas, está escrito, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você orou até aqui, vai continuar orando quanto tempo mais for necessário. Enquanto você não receber, você vai continuar orando. Enquanto Deus não te conceder, mas você tem que orar direito também. O apóstolo Tiago diz que muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Então aprende a orar. Senhor, que seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Se for o teu querer e a tua vontade, concede. Se não for, tira o desejo do meu coração. Se ele não tirar o desejo do teu coração, é porque é a vontade dele. Então continua clamando que ele vai conceder. Amém? Amém? É só buscar e Deus ele vai fazer. Para nós encerrarmos, para a gente orar. Volta comigo aqui. Mateus capítulo 8, versículo 27. Aliás, versículo 26, parte B. E levantando-se, repreendeu os ventos, depois de ter dado uma carcada nos discípulos. Por que vocês estão com medo? Tá preocupado com o quê? Tá com medo por quê? Tá chorando por quê? Vamos louvar esse louvor daqui a pouco. Enquanto a gente chora, a gente põe de fundo. Tá chorando por quê, meu irmão? Se você tem um Deus que cuida de você. Tá chorando por quê? Por quê? Não. Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Ficou tudo em paz. Oh, aleluia. E aí no versículo 27 diz a palavra do Senhor assim, ó. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Mas quem é ele que pode fazer isso? E veja, não eram pessoas que não conheciam o Senhor que estavam tendo coragem de perguntar uma coisa dessa. Os discípulos que já estavam caminhando com ele, foram eles que perguntaram. Eram eles que estavam com Jesus no barco. Eles que viram o que Jesus fez. E maravilharam-se os homens. Esses homens eram os discípulos. E disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, minha irmã, como você ainda não sabe quem é o Senhor? Não pode, não pode. Você não pode, filha, desliga aqui, acho que é esse ventilador, por favor. Você não pode. Como você não sabe quem é Jesus? Como, meu irmão, depois de andar com ele, depois de dizer que é servo dele, você ainda não sabe quem ele é e o poder que ele tem? Mateus 28, versículo 18. Evangelho segundo Mateus 28, versículo 18. Você não sabe quem é Jesus? Você não conhece o teu Deus? Você não sabe o poder que ele tem? Eu vou contar para você quem é Jesus. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, disse-lhes,
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você não sabe mesmo quem é Jesus? Jesus é aquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. E eu vou além, até debaixo da terra. Pois quando Jesus desceu à sepultura, ele foi lá no inferno arrancar a chave da morte da mão de Satanás. Se você não sabe quem é o Deus que você serve, ele é simplesmente aquele que tem poder sobre céus e terra e tudo que neles há. E para ele não há impossíveis. É este Jesus. Este é Jesus. E você está preocupado com o que vai acontecer? Meu amado, quando você e eu tememos, quando você e eu não confiamos, não acreditamos, é como se nós estivéssemos inabilitando o sacrifício de Jesus no Calvário por nós. Não, meu querido, não, minha querida, não se esqueça quem é o Senhor. A palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor fala, que quando Moisés ele foi levantado pelo Senhor para chegar diante de Faraó, Moisés ele falou assim: Senhor, e quando o Faraó me perguntar quem te enviou, o que eu vou falar? Deus ele olhou para Moisés, ele falou assim: Moisés, você vai simplesmente dizer que o eu sou te enviou. Basta. Quem é Jesus? Ele simplesmente é. Jesus é. Ele é a cura que você precisa. Ele é o milagre que você precisa. Ele é o escape que você precisa. Ele é a resposta que você precisa. Ele é a solução para todo e qualquer problema. Ele simplesmente é. Os discípulos se maravilharam. Quem é este homem? Ele simplesmente é tudo o que você e eu precisamos. Ele simplesmente é a fonte de vida. Ele simplesmente é o motivo. Ele é. Ele simplesmente é. Para nós terminarmos, duas passagens bem breves que o apóstolo Paulo registrou. Primeiro, Filipenses, capítulo de número 3. Abre lá a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, capítulo 4, aliás, perdão. Filipenses, capítulo de número 4. Versículo 13. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é e eu tudo posso nele. Ele é e eu tudo posso naquele que me fortalece. Não se esqueça disso. E oficialmente, para encerrar, Romanos 8, versículo 31 em diante. Essa eu faço questão de esperar você. Enquanto você procura aí, deixa eu procurar o nosso louvor aqui. Será que eu vou perecer? Achou? Achou aí Romanos, capítulo de número 8, versículo 31 em diante, nós já vamos orar. Oh, aleluia! Vamos ver o 30 para fazer contexto? 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. E que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, Deus que não teve coragem sequer de poupar o seu próprio filho, antes, por todos nós e por amor, meu irmão, por todos nós o entregou, isso porque ele nos ama.
Sério, pastora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Antes o entregou e por amor, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Fechei minha Bíblia. Meu irmão, minha irmã, você acha mesmo que se Deus foi capaz de entregar Jesus, o seu até então único filho que não tinha pecado nenhum, para morrer na cruz do Calvário por minha e por tua causa, não é capaz de fazer com isso todas as coisas e vai nos deixar morrer por causa de uma chuvinha? Por causa de um ventinho? Ah, meu irmão. E ainda que ele nos permitisse morrer, em Cristo combati o bom combate, guardei a carreira, a fé. Não é assim? Ainda que se porventura essa enfermidade te matar, ainda que se porventura essa tempestade te matar, ainda que se porventura alguma coisa acontecer, até porque se Jesus não voltar enquanto você e eu estivermos vivos, a única certeza que nós temos é que a gente vai morrer. Glória a Deus se você e eu formos em Cristo. Porque se você e eu formos em Cristo, nós vamos repousar no colo do Senhor. Amém? Agora, o que você e eu não podemos, meu querido, é esquecer quem Ele é. E menos ainda questionar. Quem é este homem? Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Feche os teus olhos aí onde você está e nós vamos agradecer a Deus. Mas antes ainda de agradecer ao Senhor, peça perdão a Ele se você duvidou. Se por alguma razão você duvidou, pede perdão. Fala, Senhor, me perdoa. Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, antes de começar esta oração, eu quero pedir perdão por mim e pelos meus irmãos. Se em algum momento duvidamos, se em algum momento, Deus, permitimos que o vento forte, que o mar bravio, que a tempestade nos assustasse, nos apavorasse, e ficamos com medo, Deus, e nos esquecemos de quem Tu és. Perdoa-nos, papai, se não temos usufruído do poder e da autoridade que o Senhor conquistou por nós e nos deu por direito quando morreu no Calvário e arrancou a chave da morte da mão de Satanás e ressuscitou. Papai, que em nome de Jesus o Senhor venha despertar este meu irmão, esta minha irmã, e me despertar também, nos fazendo entender quem nós somos em Ti. E em Cristo nós podemos todas as coisas, em Ti somos mais do que vencedores. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer também por esta palavra que o Senhor liberou sobre nós nesta noite. Eu creio que aqui tem discípulos do Senhor, dispostos a serem ensinados por Ti. Que se porventura houver algum discípulo que não quer aprender, papai, aparta de nós, ou desperta este homem, desperta esta mulher, só não nos permita ser roubados, Deus. Que o Senhor venha aumentar a fome, que o Senhor venha aumentar a sede, que o Senhor venha aumentar em nossos corações o desejo de Te buscar, de clamar, de orar, de jejuar. E independente de qual a situação que este meu irmão, que esta minha irmã estiver passando, que o Senhor haja de misericórdia e vá de encontro a ele, suprindo todas as suas necessidades. Cada uma destas vidas, Deus Todo-Poderoso, que foram apresentadas aqui para que nós orássemos, clamássemos, era uma Inácia que colocou o nome de sua família, cada casa, cada homem e mulher aqui sendo representado. Eu clamo a Ti, Deus, que o Senhor alcance, seja qual for a necessidade deste meu amado. Se tiver alguém aqui enfermo, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, restauração, portas abertas, Deus Todo-Poderoso, que haja um novo cântico nos lábios, que haja, Deus Todo-Poderoso, promoção no emprego, aumento de salário, que haja mais fome, mais sede. Tem gente aqui dizendo, Deus, eu queria ter força, mas eu não tenho. Renova as forças deste meu irmão agora, Senhor. Renova o ânimo dele, renova o ânimo dela, o vigor. Coloca de pé aquele que está caído, levanta o que está prostrado. Não permita que Satanás venha sugar, venha roubar as forças e menos ainda paralisar a fé.
Porque tem medo, homem de pequena fé, questionou o Senhor. Tá com medo por quê? Não chora, não temas, eu sou contigo. Eu já dei sobre ti, eu já liberei sobre ti poder e autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Se beberes alguma bebida mortífera, mal algum vos fará. Ordena, porque obras maiores do que a que eu fiz fará em meu nome, diz o Senhor. Tudo aquilo que pedirdes ao Pai, crendo em nome de Jesus, recebereis, diz o Senhor. Se pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos concederá para que o seu nome seja glorificado. Então, em nome de Jesus, Pai, nos faz despertar. Satanás tem roubado muitas vidas porque elas não têm entendido quem elas são e o poder que elas têm diante do Senhor. Satanás tem roubado, tem paralisado, tem impedido que muitos homens e mulheres verdadeiramente cresçam e tomem posse da palavra. Então, em nome de Jesus, nos desperta para viver a tua palavra. Nos desperta para viver a tua palavra, para que verdadeiramente venhamos tomar posse e viver a palavra. Em nome de Jesus. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz. Presta atenção nisso. Deixa eu falar algo muito importante, muito sério para você. Muito sério. Para que você possa viver o que está escrito aqui na palavra, independente de qual é o tamanho da sua Bíblia. Pode ser assim, pode ser menorzinha, não importa. Pode ser a daqui, é a palavra. Para que você possa viver o que está aqui, você tem que conhecer o que está aqui. Para que na hora que você for orar, você ore a palavra. É hora de buscar mais, é tempo de buscar mais, amém? Busca mais do Senhor e você será cheio e você vai ver como a sua vida vai mudar. Quando você começar a conhecer o que a palavra de Deus te garante e começar a declarar e profetizar, você vai ver a tua história ser mudada, amém? Quinta-feira que vem, se o Senhor permitir, se Ele não voltar para nós ou para mim, até lá estarei aqui para a glória do Senhor. Amanhã eu vou ministrar a palavra na nossa igreja, lá na sede nacional, na Glória de Cristo da Rua Guaicurus, 1325, na Lapa. Domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos ministrando o culto de ceia. E é aniversário da nossa igreja, 11 anos de Glória de Cristo, na Rua Guaicurus, 1325, no bairro da Lapa, em São Paulo. E você é o nosso convidado. Vem, traz mais um. E vai ser uma grande festa para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor derrame a paz. A Adassa falou ali no fundinho. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.